Amém? Bom, no tempo de hoje que a gente vai estar falando, sobre algo que o ser humano ele deseja profundamente. Ele tem muita sede, o ser humano disso, né? Que é a justiça. É algo que o ser humano ele tem um anseio muito grande, na verdade, né? Muito grande. E o tema do nosso tempo de hoje é que a gente tem esse coração, na verdade, de muita justiça no nosso coração, né? Então, essa semana eu aprendi algo que foi bastante interessante no meu dia a dia, né? Aconteceu algo comigo particularmente, e eu fiquei no meu coração muito indignado com algumas coisas, né? No meu coração, e é bem interessante porque o ser humano, né? A gente quer que as coisas sempre aconteçam da nossa maneira, da nossa forma, que a gente julga que ela é o melhor, né? E a gente sempre quer que as coisas aconteçam da maneira que mais agrada ao nosso coração. E o tema, na verdade, da nossa aula de hoje é até o Salmo 119, versículo 142. Vamos ler juntos? No Salmo 119, no versículo 142, a palavra de Deus diz assim: a tua justiça, ela dura para sempre, e a tua lei é sempre verdadeira. Amém? Só tem aí. Então a Bíblia fala que a justiça de Deus, ela dura para sempre, e a lei dele é sempre verdadeira, né? Bom, quando a gente fala de justiça em relação a Deus, a gente olha muito para o nosso pessoal, né? E aí cada um de nós aqui, sem dúvida nenhuma, tem algo na vida ou já passou por alguma coisa que você mais esperava o quê? Que Deus fizesse justiça com aquela situação para a sua vida. É sempre voltada para você. A justiça ela nunca é voltada para o outro, né? Sempre a sua causa ela é única. Sempre a sua causa ela é inadiável, né? Inegociável. A sua justiça é algo que tem que acontecer de qualquer jeito. E a gente, durante a nossa vida, a gente leva isso para o nosso coração. Tem até uma frase que talvez, não sei se você já falou, mas eu acredito que você já ouviu na sua vida, que quando acontece algo com alguém, e aí você já ouviu talvez falar, eu espero que você não tenha falado, mas aqui se faz, aqui se fala, né? É uma frase que a gente, ser humano, ama falar, né? Para o outro, né? Se você vê o outro na desgraça, você caiu em alguma situação, você fala, ó, tá vendo? Deus é justo, né? Deus é justo. Aqui se faz, aqui se paga, né? Ou aquela outra frase, né? Foi pago com a mesma moeda, né? Oi? Deus não dorme. O mundo dá volta, exatamente. Cara, são coisas, pode falar, Liliane. A gente colhe o que planta, né? Essa é a nossa visão. Quando a gente olha para o outro, que o outro talvez esteja numa situação ali mais complicada, ou que aconteceu algo com aquela pessoa, o que vem à nossa lembrança? Talvez o mal que aquela pessoa fez a alguém, e aí você fala exatamente o que eu estou falando aqui, Deus nunca dorme, né? Como se Deus estivesse ali castigando aquela pessoa, né? Tipo aquele
aquela frase dizendo assim, sofre, né? Como se Deus estivesse fazendo isso. Gente, essa escritura aqui, ela já fala, a tua justiça, ela dura para quê? Para sempre. Deus, ele não é esse Deus que o ser humano coloca que Deus é. Sem dúvida nenhuma, quando a gente pega o Antigo Testamento, há vários casos que se passam no Antigo Testamento, onde que Deus, ele de fato, se os povos de outro local vinham e invadia ali, fazia o povo de Israel sofrer, ele mandava o anjo da morte, mandava um monte de situação para aquelas pessoas. Mas com a vinda de Cristo, esse ensinamento, ele foi o quê? Foi modificado, ele foi totalmente transformado. E a gente vai ler isso agora em Mateus 5:38. Queria convidar a todos a lá em Mateus 5:38. E eu aprendi muito esses dias, mas muito, com duras penas. Eu passei por uma situação pessoal, particular minha, e eu fiquei com muita sede de justiça, né? Muita sede de justiça. Mas aí eu comecei a procurar na palavra de Deus, né? O que era justiça em relação a Deus, né? O que era justiça de Deus para o homem? O que era justiça de Deus para cada um de nós? O que era a justiça de Deus para mim e para cada um de vocês? Em Mateus 5, no versículo 38, Mateus 5:38, todo mundo lá? Lá Mateus 5:38 fala assim, a gente vai ler do 38 até o 48, fala assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhe digo, não se vinguem dos que fazem mal a você. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado, para ele bater também. E se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. E se um soldado estrangeiro forçá-lo a carregar carga a 1 quilômetro, carregue a 2 quilômetros. E se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Essa parte é difícil, né? No 43 fala: vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e também orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele fez com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto aos que fazem o bem, como os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que o amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que o amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Ou seja, isso aqui é Cristo falando para o povo. Deus está chamando a gente para um nível muito alto, né, cara? Um sarrafo altíssimo, né? E Ele chama a gente, sei o que Cristo fala. Portanto, no 48 Ele fala, portanto, sejam perfeitos. Cara, isso é um desafio muito grande. Mas qual é o ponto que eu quero trazer aqui para cada um de nós? Aqui a Bíblia, ela está
no meio de todo mundo. Ele não fala aqui como um cristão tem que se comportar dentro da igreja, dentro do mundo religioso, dentro dos seus, dentro daqueles que fazem parte da sua mesma comunidade. Por quê? Ele fala: se alguém lhe der um tapa no rosto, você vira o outro. Então a gente não imagina que um irmão, uma irmã da fé venha lhe agredir esse ponto. Eu espero que não, né, Liliana? Liliana está rindo ali, se acabando. Eu espero que você resolva o seu coração antes, peça perdão, converse, né? E está tudo certo, é isso aí. E aí depois ele vai falando sobre outras coisas, né? Seu inimigo, se um soldado pedir para você carregar pedra 1 quilômetro, você carrega 2, né? E fala: se alguém quiser tomar a sua túnica, ter sua capa também, enfim. Ele está dando direção aqui sobre ter um coração que está preparado para os momentos mais difíceis da vida do ser humano. E nos momentos mais difíceis, talvez assim, no nosso coração, como ele fala no 38, né? Vocês ouviram falar um ditado, né? O dito: olho por olho e dente por dente, né? Ele fala: mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês, e se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. É bem desafiante isso daqui para a gente, né? Como ser humano, a gente pensar nisso daqui. Mas o que eu acho muito interessante, principalmente quando ele fala ali no versículo 43 em diante, que ele fala: vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Eu vou falar da minha experiência particular que eu tive essa semana. Eu passei por uma situação particular com uma pessoa que foi muito difícil para mim, né? Ouvir o que eu ouvi. Foi muito duro, muito difícil. E eu vou te falar, aquilo ficou remoendo no meu coração, ficou remoendo. Eu praticamente não consegui dormir. Cara, aquilo ficou, aquela sede de justiça, de ir lá e falar e fazer acontecer, que o ser humano tem. E aquilo começou a tomar uma proporção que eu falei assim: pô, eu preciso estar em paz com Deus, porque está complicado. E eu falei assim: não, vou separar um tempo, vou parar tudo e vou orar por isso. E fui lá, orei. E depois eu saí em paz, né? Eu falei assim: amém, Deus, obrigado porque o Senhor nos traz como seus filhos a um nível, não, a Bíblia aqui, Jesus ele fala sobre perfeição, não é perfeição, mas o Senhor nos leva a um nível de compreensão e de um coração que a gente não julga pela emoção, mas a gente julga pela razão que vem de quem? Que vem do próprio Deus. Porque se a gente fosse como cristão julgar, ou se nós julgamos conforme o mundo se coloca para a gente, não teria essa comunidade aqui. Ou talvez até um ou outro aqui já tinha até, como a própria Bíblia aqui fala, batido no outro, ou fazer até uma coisa muito pior. Porque a justiça do nosso coração é que seja uma justiça prática. Que você, se o Júlio me fez algo de mal para mim, que Deus castigue quem? O Júlio, para mostrar para o Júlio que ele está errado diante de quem? De mim. E essa justiça que Deus espera? Não. Porque a justiça ela vem de quem? De Deus. Então quando Jesus ele nos ensina aqui, falando sobre vários pontos bem desafiantes, sobre você orar pelo seu inimigo, né? E é muito interessante que ele fala assim, né? No versículo 46, se vocês amam somente aqueles que o amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que o amam. Deus está levando a gente a ter um coração
a orar por aquele que você quer distância. É para isso que Deus chamou eu e cada um de vocês, e você que está nos vendo. O que Deus espera da gente, de cada um de nós, é que a gente possa viver conforme a palavra dele. Se você pega a palavra de Deus, se você lê sobre justiça, em nenhum momento você vai ver Deus falando lá para você: ó, tá vendo? Ele lá está sofrendo porque eu estou fazendo ele pagar com a mesma moeda. Não existe essa escritura na palavra de Deus. Não existe uma escritura que Deus fala: olha, isso aí é um sinal para ele de que aqui se faz, aqui se paga. Você não vai ver Deus falando isso para você proclamar essas coisas. Sabe o que Deus vai falar para você? É o que a gente vai ler agora lá em Jeremias. Vamos lá no livro de Jeremias. Jeremias 9, vamos ler o versículo 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Em Jeremias 9, 23 e 24, a palavra de Deus diz assim: a palavra de Deus diz assim: o Senhor disse, o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, e nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer, de me entender, porque eu, Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Então, a palavra de Deus diz, o próprio Deus está dizendo, que talvez você seja muito rico, ou muito forte, ou muito inteligente. Deus fala: olha, não se orgulhe dessas coisas. Essas coisas não são para se orgulhar. Sabe o que vocês têm que se orgulhar? Ele fala: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. E essas são as coisas que me agradam. Eu, Senhor, estou falando. A gente deseja muito que o mundo ele seja justo. O mundo nunca vai ser justo, nem com você, nem comigo, nem com ninguém. Mas o que eu acho incrível nessa passagem é que Deus fala: se você quer ter orgulho de alguma coisa, se orgulhe em me conhecer. Se orgulhe em conhecer qual é a vontade de Deus. E quando a gente procura conhecer a vontade de Deus, é algo que nos traz no nosso coração algo que a gente precisa aprender. Quando a gente conhece a vontade de Deus, a gente entende a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela dá voltada não para aquilo que você vai receber, ou para aquilo que você tem algo lá na justiça, talvez justiça trabalhista comum, seja o que for, e aí você deseja muito que Deus ele seja justo com você, que a sua causa seja ganhe, né? Sem dúvida, se diante da lei dos homens for o correto, for o justo, não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. Mas a justiça que Deus ele traz para a gente é uma outra completamente diferente. A justiça que Deus traz para mim e para você não é essa justiça do mundo, não é um juiz, não é um promotor de justiça, não é um ministro da justiça.
Não é essa justiça que Jesus está falando, não é essa justiça que a Bíblia está falando, não é essa justiça que Deus trouxe para mim e para você. A justiça que Deus traz para a minha vida e para a sua vida é sobre a eternidade, é sobre a justiça que cada um de nós tem acesso à palavra dele. E a gente vai ler agora uma escritura que ele fala justamente sobre isso, lá em Romanos 3, vamos ler do 21 até o 25, Romanos 3, do 21 até o 25, Romanos capítulo 3, a gente vai ler do versículo 21 até o 25. Eu vou ler primeiro na nossa versão, que a gente usa, e depois eu vou ler na NVI, que eu acho que na NVI, para mim, eu estudando ela, para mim ficou mais clara, mas vamos ler nessa aqui primeiro para vocês acompanhar. Em Romanos 3, do 21 até o 25, a palavra de Deus fala assim: mas agora Deus já mostrou que por meio pelo qual Ele aceita as pessoas. Então o versículo começa falando: mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas, e não tem nada a ver com a lei de Moisés, dos profetas, deste mundo, eu vou começar novamente, lá no versículo 21 fala assim: mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei de Moisés e os profetas. Dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio que as pessoas recebem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que Ele é o que? Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo, assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Eu vou ler essa mesma passagem na NVI, eu vou ler para a gente, que eu achei muito interessante essa passagem de Romanos 3 na NVI. Eu achei que, para o ponto que eu quero tocar, ficou mais interessante, que na NVI fala assim: agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, qual testemunham a lei e os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo, pois todos os que creram, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como expiação o seu sangue por meio da fé para a demonstração da justiça dele, porque na sua tolerância deixaram impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no seu presente, Deus mostrou sua justiça, a fim de que o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus.
Essa escritura aqui eu acho incrível, porque ela traz qual é a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus não é você olhar para o outro e falar: nossa, olha, Deus está castigando porque ele fez aquilo, outro. Olha, essa pessoa está sofrendo mal porque ela causou mal. A, B, C, D, H. Essa pessoa está sendo punida assim porque Deus está castigando ela porque ela fez A, B, C, D. É tudo mentira. A justiça que provém de Deus é muito clara. Ele fala: eu estou dando oportunidade a todos, sem distinção, sem raça, sem cor, sem nada, apenas baseado na fé que essas pessoas têm em quem? Em Cristo Jesus. A salvação é o maior ato de justiça de Deus. Não espere uma justiça que alguém vai pagar por algo que te fez mal. Não é isso que Deus espera do seu coração. O que Deus espera é que você reconheça que Ele colocou Jesus para trazer salvação na sua vida. E disso você não vai ter desculpa diante de Deus no último dia. Porque Ele fala que todos, exatamente todos, vão ter oportunidade da palavra dele. E não há justiça maior do que essa. A justiça que Deus opera não é a justiça que você seja beneficiado por algo que você quer receber, da justiça comum, da justiça seja ela qual for. A justiça que Deus quer fazer na minha e na sua vida é que você reconheça Jesus como Salvador da sua vida. Não adianta você ficar angustiado, remoendo no seu coração, aflito, magoado, triste, porque alguém fez algo com você que te causou mal, te causou dor. E a gente lembra Cristo falando: se alguém lhe der um tapa, lê a outra face. Mandar carregar 2 quilômetros, 1 quilômetro carregue 2. Cristo já deixou a gente muito preparado sobre isso. O outro vai te causar mal. Sabe o que você tem que fazer por ele, que a Bíblia ensina? Orar pela vida dessa pessoa. E se você vê que aquela pessoa caiu numa situação ruim, Deus não te preparou para você falar: eu orei e agora Ele está pagando o que Ele fez. A gente sabe que o coração do ser humano, ele é exatamente assim. Está sofrendo porque me fez sofrer. Se você vê a pessoa sofrendo, você tem que ir lá e fazer o quê? E ajudar aquela pessoa. Porque a justiça de Deus é que todos sejam salvos. A justiça de Deus não é causar mal ao outro, não é causar dor ao outro. A justiça de Deus não é fazer o outro sofrer e olhar e falar: a justiça de Deus agora está sendo feia. Ele está pagando o que ele me fez, ou ela está pagando o que me fez. A justiça de Deus é: nossa, se a pessoa está na situação, eu vou lá ajudar. Eu vou lá levar para essa pessoa a esperança. Igreja, se você... Eu estava conversando com a Lília sobre esse tempo, eu estou estudando esse tempo desde o começo da semana. Todo dia eu li alguma coisa, eu pensava, eu via, eu refletia. E eu pensava muito sobre Cristo, como é que Cristo agia nos momentos de injustiça com Ele. O momento da cruz é o momento que você vê mais injustiça com Cristo. Tudo que Ele falou aqui, Ele sofreu, tomou tapa no rosto, foi agredido, sofreu injustamente, foi julgado de forma injusta, foi tomado mais chibotado do que poderia dar pela lei dos judeus. Enfim, todas as situações que não poderia fazer pela lei dos judeus, o Jesus sofreu. E a frase que eu acho incrível é quando ele fala, olha, que ele fala:
Certo, se você não. Perdão. Se você só pedisse, meu pai me mandaria 12 exércitos de anjos aqui para poder me libertar e me vingar, mas esse não é o propósito. Qual era o propósito de Cristo morrer na cruz? Segundo o que a gente acabou de ler aqui agora. O propósito é para que Deus fosse justo com toda a humanidade. A justiça de Deus, ele não se faz de você ver o outro sofrer, mas a justiça de Deus, ela se realiza quando você entende que Jesus morreu na cruz e que aquela cruz ali é o motivo de te levar à salvação. Eu acho muito interessante essa escritura, porque ela fala que no versículo 21 ele fala: mas agora Deus já mostrou o meio pela qual ele aceita as pessoas, e não tem nada a ver com a lei, nem de Moisés, nem dos profetas. No 22 ele fala: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Como a gente leu aquela escritura lá de Jeremias, o que Deus fala? Se alguém tem alguma coisa para se orgulhar, que se orgulhe de quê? De me conhecer. E ele fala aqui nessa passagem algo que é fantástico, como ele fala no versículo 24: mas pela a sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como um sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o quê? O perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que ele é o quê? Ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. A mensagem de Cristo na cruz, ela traz para a gente não só o momento da ceia, o momento como igreja, mas foi um momento onde a justiça de Deus, ela foi concretizada para toda a humanidade. Porque quando Jesus ele morre na cruz, ele fala: essa oportunidade não é apenas para os judeus, é para todos, sem distinção. Você que está aí nos ouvindo, você que está vendo esse culto, você que está aqui, nem eu nem você não tem desculpa nenhuma diante dos olhos de Deus, porque Cristo morto na cruz tirou todas as nossas dívidas. A justiça de Deus, ela não é para a gente ver algo acontecendo na nossa vida que a gente tanto desejava que fosse justo. Ah, não é justo essa situação comigo. O que é justo, que Deus espera que você tenha uma vida justa e um dia esteja na presença dele no paraíso, no céu. Se você espera a justiça aqui, você está no lugar errado. Aqui não é lugar de ser justo. Aqui não é lugar de justiça. Aqui é lugar onde as pessoas elas vão agir contra você como um animal, querendo colocar as condições dela, com situações que vão te deixar triste mesmo, magoados e infelizes até. Mas a nossa visão não tem que ser para olhar para essas coisas desse mundo, tem que olhar para Deus. Amém? O que a palavra de Deus fala? E a gente vai lembrar lá de Cristo: orem por seus inimigos, amem a vida deles, orem por eles. Isso é um desafio muito grande para o ser humano, porque a tendência do nosso coração é o quê?
me causou mal, qual é a minha justiça? Vou fazer aquela pessoa sofrer da mesma proporção que eu passei por isso. Mas eu quero terminar com uma escritura que me deixou muito emocionado, né? É algo que a gente já leu, sem dúvida nenhuma, diversas vezes, mas nessa passagem aqui, esse homem entendeu o que é a justiça de Deus. Vamos lá em Atos 7, Atos capítulo 7, a gente vai ler o versículo do 49 até o 60. Essa é a última escritura para a gente terminar aqui o nosso tempo. Em Atos 7, do 49 até o 60. Aqui era Estevão, né? Estevão pregando, Estevão falando com o povo. Em Atos 7, do 49 até o 60, isso aqui é Estevão falando, fala assim: porém o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta: o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde eu descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês podem construir para mim? Como conseguiram construir um lugar onde eu possa morar? Por acaso não fui eu que fiz todas as coisas? E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos e como são duros de coração e surdos para ouvirem a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus e no passado anunciaram a vida do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido à lei. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. Ele viu Jesus de pé ao lado direito de Deus, e então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e gritaram bem alto, e avançaram todos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, que a gente sabe que depois é o Paulo, que a gente conhece da palavra de Deus, tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condene essa gente por causa desse pecado. E depois que disse isso, ele morreu. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Cara, essa passagem aqui é muito forte. E é muito interessante porque nem todo mundo vai querer ouvir a verdade a respeito de Deus. Se você olha para a vida de Saulo, onde é que está a justiça aqui? Onde está a justiça feita na vida de Saulo? Estevão, perdão, obrigado. Onde é que está a justiça feita na vida de Estevão? O que Estevão fez para merecer a morte apedrada? Estevão apenas estava falando a verdade a respeito da palavra do Senhor. Ele estava falando a respeito de Cristo, falando mais uma vez: Cristo veio, morreu, ensinou, explicou, e vocês continuam a viver da maneira de vocês, sem mudar, sem enxergar, sem ver que a justiça de Deus não é direcionada a homens, mas é direcionada a
Cristo Jesus. Não deixe seu coração se enganar, você querendo receber desse mundo o que você acha que você merece, o que você tem de direito, o que é seu. Deus está falando: minha filha, meu filho, eu tenho separado o que é seu aqui no céu, e eu já fiz a minha justiça. Todos nós, todos os seres humanos, todos eles, todos, foi feita justiça para ele. Cristo morreu na cruz, e não há desculpa para nenhum de nós. Enquanto Estevão estava falando que as pessoas estavam apedrejando ele, eu lembro muito daquela escritura que Jesus fala: se seu inimigo faz você carregar 1 quilômetro a pedra, carregue 2. Se ele bater de um lado, você deu o outro. Estevão viveu isso. Porque no 59 fala: enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. E depois ajoelhou-se e gritou com a voz bem forte: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. É difícil, né, meu amigo? Você imagina ali, todo mundo te apedrejando e você falando: Senhor, abençoe quem está me apedrejando, salve a vida desses que estão tirando a minha, e com sofrimento. Que pedrada não é fácil. Se você já tomou uma na sua vida quando era criança, você sabe que não é fácil. Imagina você ser morto apedrejado. E esse homem, a Bíblia fala que ele ajoelhou e gritou bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa desse pecado. E a gente vê aqui tem do lado Saulo, que é o mesmo Saulo que depois Jesus aparece para ele e ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? É o mesmo cara, sendo que ele era um jovem. E depois Saulo se transforma em Paulo, se transforma em um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Deus, irmãos e irmãs, Ele está sempre trabalhando na nossa vida. Não deixe que a situação do seu dia, do seu momento, que você está vivendo, te tire essa alegria que você tem da justiça de Deus na sua vida. Às vezes, o que a gente se apega? Poxa, naquele dia lá, o Júlio nem falou comigo direito, ainda pisou no meu pé e foi embora. Que Júlio tome tropeção lá na frente e cai para ele aprender, que a justiça vai ser feita. É isso que a gente quer, né? Eu lembro até que quando eu era criança, né? Se minha irmã comesse um doce todo meu e não deixou nada para mim, o que eu falava? Tomara que tome uma dor de barriga. Não é isso? Tomara que dê uma dor de barriga para você aprender a nunca mais comer tudo. É isso do nosso coração. A justiça do nosso coração é essa. Se alguém nos causa algum mal, meu amigo, afeitou a mim, eu logo a mim, que eu sou detentor de toda a justiça, de toda a honra é minha. Quem ele pensa que é para poder me prejudicar, que ele sofra as consequências disso? É isso que o ser humano pensa. Cada um de nós é um delegado, cada um de nós é um promotor de justiça, cada um de nós é um escrivão, cada um de nós é um procurador da justiça, é um ministro do STF. Cada um de nós tem esse poder, porque atingiu a quem? A nós, como pessoa. Mas eu quero te trazer uma palavra de libertação. A justiça pertence a Deus. E não tente entender a justiça desse mundo. Tente entender sobre Deus, como ele fala aqui nessa escritura. Se você tiver que se orgulhar, se orgulhe de conhecer a Deus.
Se você tiver que se sentir incrível porque você é forte, porque você é rico, porque você conhece profundamente Deus. Se algo aconteceu que não foi legal, aquela pessoa te fez algo, alguém te fez alguma coisa que te trouxe mágoa, dor, tristeza, ore pelo seu coração para ele mudar, e ore pela vida daquela pessoa também. Isso vai te trazer ao teu coração a mensagem que Deus nos ensina: ame o próximo como você ama você mesmo. Você vê que Deus, ele nos ensina muito de justiça nas palavras dele, mas que a gente não consegue enxergar profundamente. A justiça que a gente entende, talvez é que o outro, ele pague o mal que ele te causou. Mas sabe o que Deus está falando para ele? O que você tem que fazer é ajudar o outro a entender o que é a palavra de Deus, para que ele entre em comunhão com você, para que vocês dois possam chegar até o céu. Porque qual é a justiça de Deus? Você imagina se Deus chega, galera, deixa eu falar aqui para vocês nesse grupo aqui, vai vir um cara chamado Jesus, ele vai morrer aqui para essa galera aqui, para esse pessoal aqui. Mas Deus, e os demais? Não, deixa eles para o inferno, a gente não esquenta a cabeça. Vai ser só para essa galera aqui. O que Deus está falando? Olha, Jesus, ele veio para todos, sem distinção de pessoas. É alta, é baixa, é magra, é negro, é indiano, é amarelo, é índia, é indígena. Cara, não importa, não interessa quem é. Qual é a justiça de Deus? Todos têm acesso e direito à palavra de Deus. Sabemos que tem alguns países que é mais complicado por causa das leis que regem alguns países, que é proibido até de ter a Bíblia. Mas a gente sabe que Deus, ele pode fazer novas todas as coisas, e a palavra de Deus, ele chega em todos os lugares. Eu fiquei tão impactado, com a história que a Cida contou na quarta-feira, da menina que saiu de São Paulo, conheceu a igreja, veio morar no Rio, conseguiu uma bolsa no México para ser batizada lá no México. Você imagina o quanto que Deus é tão poderoso, o quanto que Deus é tão incrível de poder fazer tudo isso, porque a justiça de Deus, igreja, a justiça de Deus não está em te beneficiar. A justiça de Deus na sua vida está em você conhecer Jesus, viver o que ele viveu, colocar em prática o que ele viveu, para que, sendo justo, assim como Deus é na minha, na sua vida, a gente poder ter o direito de um dia poder estar na presença dele. Ali sim, você vai falar: nossa, agora, como Estevão falou, Senhor, receba o meu espírito, porque o seu espírito vai viver num local de quê? De fato de justiça. Mas lá no céu, aonde habita a presença de Deus, não aqui. O que Deus está falando para mim e para você é: eu vou ser justo com vocês, eu vou te mostrar a verdade, e basta você tomar a decisão de viver essa verdade. E isso foi para todos. Então é isso que eu quero compartilhar nessa manhã com cada um de vocês, cada um. A justiça de Deus está em conhecer a palavra dele e viver a palavra dele. Se você está aí cheio de sede de justiça, ore. Estamos aqui para oferecer ajuda no sentido de estudar a palavra para você. Venha aqui visitar a nossa igreja. A gente está aqui na rua Sacarvalho, 1278, na Brasilândia, todo domingo às 10h30 da manhã, para anunciar a mensagem, cheio de pessoas aqui sedentas para estudar a Bíblia com você, para você conhecer a palavra dele, você conhecer qual é a vontade de Deus na tua vida, de você conhecer aquilo que Deus tem separado para você, a justiça dele, não a justiça desse mundo, mas a justiça de você conhecer a Cristo e fazer a sua aliança com ele. Se você olha para a vida de Estevão,
não há nenhuma justiça na vida de Estevão, mas a justiça de Deus ia ser feita quando ele fala: Senhor, recebe o meu espírito. A salvação da alma. Amém? Então quero desejar um ótimo domingo para vocês, boa semana. Durante a semana a gente tem nosso tempo lá online, você possa participar também e a gente possa ter uma ótima semana para glorificar o nome de Deus. Amém? Obrigado a todos.